Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz, a mais uma reflexão abordando o tema evolução do espírito à luz do Consolador e dando continuidade ao estudo que estamos fazendo, uma jornada terapêutica, espelho da alma, uma jornada terapêutica em que buscamos apontamentos, baseados nas orientações da Joana de Ângeles, e estamos vendo quando ela está fazendo uma análise sobre o comportamento, sobre esse desenvolvimento do espírito, sobre a necessidade de desenvolvermos esse mergulho em nós mesmos, para que trabalhemos ali em nós esse lado sombra. Então foram muitos apontamentos, mas na continuidade nós temos a última colocação que vimos foi: deste modo, até retomando para dar uma continuidade mais adequada, ninguém nasce com o sinete dos privilégios morais, intelectuais, espirituais, que são resultados de autoconquista. No que tange àqueles de natureza econômica, social e até mesmo comportamental, em decorrência da boa educação, do meio em que se encontra situado, também tem origem nas reencarnações anteriores, que ora lhe facultam a oportunidade, nem sempre tão ditosa quanto parece ao observador externo, às vezes constituindo-se verdadeiras provações, como a beleza física, a fortuna, o destaque no mundo. E tudo isso nós comentamos, que é aquilo que nós achamos que configura uma estrela, uma sorte muito grande, determinadas situações na encarnação, que favorecem aos nossos olhos, mas muitas vezes, como dissemos, é ali que está a prova, ali que está a dificuldade, em lidar com essas facilidades destacadas, aqui. E continuando, deste modo, não há outra alternativa senão o esforço pessoal de cada indivíduo para a autorrealização, porque as encarnações elas são sempre planejadas de acordo com as necessidades resultante das experiências, até então, e planeja-se, quantas vezes com novos desafios, não há desafios que não havíamos ainda enfrentado, vamos enfrentar, para podermos trabalhar também esses outros lados. Então, não existe privilégio, existe necessidade baseada nas nossas experiências reencarnatórias, mas de modo algum existe privilégio moral. Tudo vem das conquistas, são realizações de cada indivíduo. A psique é saudável na sua constituição, aberta a todas as conquistas que lhe são oferecidas mediante a vivência humana. Sem dúvida, o ambiente pode operar grandes transformações no ser humano, tanto positivas quanto negativas. Nada obstante, é ele o gerador deste meio em que se encontra. Isso é importantíssimo, porque nós sabemos que havia uma concepção há tempos atrás, o próprio Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, traz essa ideia, do bom selvagem, o meio que o corrompe. Então, evidentemente que o meio exerce uma grande influência, tanto positiva quanto negativa. Isso é fato, mas este meio em que o espírito mergulha quando encarna já faz parte do seu processo, já é uma resultante das suas necessidades, Então, não é privilégio você já nascer numa família mais abastada, com mais facilidades, em todos os sentidos, e outros em ambientes tão mais difíceis, mas tudo já faz parte ali de uma necessidade do espírito, ou ainda
Isso é muito bom que sempre entendamos. Um desafio que esse espírito quer enfrentar, para ver se realmente ele já conquistou determinada virtude. Ele precisa nascer em meios que favorecem os passos equivocados, né? Para ver se realmente ele não se deixa levar. Então, o espírito pede desafios. Além do que, por tudo que temos percebido, há muitos espíritos muito preparados que estão nascendo em meios sociais mais difíceis. A pedido, pela necessidade, né, dessas presenças preparadas, junto daqueles que teriam mais dificuldades em desenvolver ali certos valores, né? E então essas presenças colaborarão para trazer um resultado mais efetivo, apressando, né, essa melhoria que tanto necessitamos em todos os meios sociais, né? É não conhecer o ser humano, achar que as dificuldades só se dão em determinados meios sociais. É a mesma coisa, né? Tanto faz ser um uísque refinado, um conhaque refinado ou uma aguardente, usando apenas um exemplo, né? É a mesma coisa, né? Então, sem dúvida, o ambiente pode operar grandes transformações no ser humano, tanto positivas quanto negativas. Nada obstante, é ele o gerador deste meio em que se encontra. Vícios mentais e comportamentais, acomodações morais e insensatez. Acomodação moral, o que estão nos passando? Quando nos acomodamos. Então, a moral não tem freio, né? Não temos freio, não temos valores, nos acomodamos a tudo que vier está bom, né? Agora é assim e tudo é normal, né? Nada mais é um desequilíbrio emocional que gera determinados comportamentos, porque tudo é possível, uma vez que nos gere prazer. Tudo é possível, tudo é válido, né? Porque nos gera prazer, né? Então, essa é a nova não, essa é a mentalidade, nada de nova. Vivemos tempos de recordação dos tempos idos, né? Podemos pensar até naquela sociedade, nos, no, em Roma, né? Nos bacanais de Roma, em que aqueles ambientes em que havia tantas traições. Então, isso quer dizer que a humanidade não progrediu? Em absoluto, em absoluto. A humanidade tem progredido e muito. É que o que nos chama a atenção são justamente essas situações, né? Daqueles que ainda vivem numa faixa de primarismo, né? Mas, com certeza, tudo isso faz parte dessa escalada evolutiva. Vícios mentais e comportamentais, acomodações morais, insensatez são alguns dos responsáveis pelos transtornos de conduta, pelas síndromes devastadoras radicadas no karma individual. Inclusive está escrito em itálico, porque a doutrina espírita coloca causa e efeito, né? Então, determinadas situações causam determinadas necessidades. Karma é uma terminologia oriental, né? Então, hindu, radicadas no karma individual e à medida que outros se associam ao mesmo comportamento, dão origem ao de natureza coletiva, regional, nacional, terrestre. Né? É como se todos mergulhassem na mesma onda. Por isso que os nossos valores precisam estar muito firmes.
Não pode ser porque nos disseram que isso não nos convém, né? Um jovem, não pode ser apenas porque os pais disseram que não convém, né? É preciso que cada um realmente interiorize o que convém e o que não convém, porque senão vai de roldão nessa avalanche em que começam a haver comportamentos coletivos, né? Que vão se normatizando por serem coletivos. De maneira equivalente, a construção interna do indivíduo que trabalha para a existência consciente, mantendo relacionamentos com outros portadores de igual objetivo, irão formar o Dharma, as benesses pessoais e situações coletivas de felicidade, harmonia e progresso de grupos, massas, nações. Não há, portanto, como evadir-se da responsabilidade que deve viger em cada buscador da sua realidade. Outro método eficaz é nunca recear nem deter-se no já conseguido, avançando sempre, mesmo que a passos lentos, porém conquistadores de novos espaços. Então, é muito comum, né? Nos acomodarmos, porque como estamos já está bom, julgamos que está bem e nos acomodamos. Só que a escalada evolutiva é contínua. Perder tempo é perder oportunidade e encarnar está difícil, né? Percebemos claramente aí que os casais, cada vez menos filhos, e vão canalizando seu potencial de amor para os cachorrinhos. Então, tudo isso faz com que entendamos o quanto temos que valorizar estar encarnado, né? Quantos aguardam a oportunidade do retorno? Outro método eficaz, já vimos, continuando. Sem dúvida, toda experiência propicia a vitória ou insucesso, não devendo constituir-se impedimento às tentativas. Quando não se logre o resultado que se tem em mira, recomeçar e insistir, após haver adquirido conhecimento das razões pelas quais não obteve o resultado a que se propôs, né? Então, quando não se consegue um resultado, aquilo que tínhamos em mira, né, tínhamos em vista, é recomeçar, né? E com boa vontade, insistência, recomeçar. Quem teme empreender já perdeu a oportunidade de conseguir. Sendo o self o arquétipo que representa a unidade do sistema consciente e inconsciente, funcionando ao mesmo tempo como centro regulador da totalidade da personalidade, é o responsável por todas as ocorrências da viagem humana em direção ao futuro. A conquista do significado psicológico, espiritual de todo indivíduo depende, portanto, do esforço empreendido para decifrar-se, deslindar-se das amarras que o retêm na retaguarda já vencida, trabalhando-se moralmente em favor da conquista dos sentidos existenciais profundos, porque às vezes temos ali boa vontade, buscamos ter ações coerentes, até mesmo fraternas, não é? Mas trazemos ainda muitas questões íntimas, muitos pontos emocionais a serem trabalhados, muitos sentimentos de mágoa, neutralizados, né? Mas estão lá dentro, adormecidos, digamos, né? Mas que precisam ser trabalhados,
né? Então quando cada um de nós voltar-se para esse trabalho íntimo, ficará mais fácil ir surgindo do nosso porão, do nosso inconsciente, essas questões, para que possam ser trabalhadas, né? Porque a nossa destinação é o estado de consciência, nada mais estará lá guardado, né? Às vezes, nos nossos dias, de repente, surge uma cena da infância, uma cena da juventude, surge. Não desprezemos. Quantas vezes é o processo de catarse, né? Estamos fazendo ali ou recebendo um tratamento para que determinadas coisas venham à tona, para que a gente reflita sobre elas da melhor forma, para que nos ajustemos àquela situação lá atrás que aconteceu, sem fugas psicológicas, né? Sentindo realmente, observando realmente aquilo que de fato ocorreu, sem buscarmos fugas psicológicas, subterfúgios, olhando aquilo tal qual foi, para chegarmos às nossas conclusões de erros, de acertos, né? Dos porquês, da nossa responsabilidade ou não da nossa responsabilidade diante daquilo que vem à nossa mente do passado, né? Então, é nos libertarmos dessas amarras, como acabamos de ver. Com muitíssima razão, o insigne filósofo grego Sócrates adotou o lema que encontrara no pórtico do santuário de Delfos, quando da sua visita àquele templo famoso. Conhece-te a ti mesmo, né? Então estava lá no portal, né, do templo famoso, Delfos, e Sócrates foi lá e viu, conhece-te a ti mesmo, né? Buscando vivê-lo em si mesmo, então ele viu e buscou viver. De imediato divulgando-o entre os seus discípulos e imortalizando-o como o princípio formador da plenitude. Somente após o autoconhecimento é possível conhecer-se o próximo. Muito interessante. Como que nós podemos compreender o próximo? Até aceitar como ele é, entendendo as suas situações, entendendo a sua maneira de ser, entendendo o que tem para ser melhorado, mas percebendo que já é muito positivo. Mas como termos esse olhar sem nos conhecermos? É isso que está sendo dito. Somente após o autoconhecimento é possível conhecer-se o próximo, entender-lhe as dificuldades e os padecimentos, desculpá-lo das agressões e até mesmo amá-lo. Sendo difícil ao indivíduo vencer os hábitos doentios e produzir a própria transformação moral para melhor, compreende também quanto deve ser problemático para outrem fazer o mesmo. Esta reflexão do autoconhecimento o conduz à tolerância em relação ao próximo, respeito e consideração a si mesmo, num esforço de fraternidade legítima em favor de todos. Então, assim como se passarmos a mergulhar dentro de nós mesmos e nos vendo tal qual somos, sem os processos de fuga, vamos perceber as nossas dificuldades, né? Percebendo tal dificuldade, percebemos a dificuldade de mudar isso. Da mesma forma, vamos estender esse olhar para o outro que também, por sua vez, tem as mesmas dificuldades. E tudo isso, então, vai facilitar para que tenhamos essa compreensão em relação ao outro. E isso parte, né? É um esforço necessário para que haja essa fraternidade legítima em favor de todos. Quando o indivíduo avança no rumo de conhecer a si mesmo, deve criar o hábito da reflexão antes de dormir.
como está muito esclarecido ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, antes de dormir, fazendo revisão mental dos seus atos do dia, a fim de corrigir aqueles que não correspondem aos seus anseios de elevação, aprimorando-se naqueles outros que o auxiliam na ascese moral. Então, abençoado hábito, né, que deveríamos colocar em prática todos os dias, como Santo Agostinho nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, ele fala, né, que o filósofo, né, ele não cita Sócrates, mas ele fala, como o filósofo nos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Não partiu propriamente de Sócrates, mas foi ele que trouxe ali esse conhecimento para todos os seus discípulos, né? Então, como é importante essa reflexão de analisarmos aquilo que foi positivo e aquilo que destoa das nossas escolhas. Vamos perceber que, de repente, um determinado comportamento, uma determinada colocação que fizemos a alguém não foi compatível com os propósitos que estamos estabelecendo para nós, né? De repente, um determinado pensamento que tivemos durante o dia, com um sentimento prejudicial, de inveja, de ciúme, de maledicência, enfim, vamos nessa avaliação do nosso dia, tudo isso virá à tona. E é de suma importância que façamos isso. Surge, então, dessa autoanálise uma conclusão benéfica. Se alguém ofendeu outrem, dando-se conta, logo surge a oportunidade, pede-lhe desculpas. Mas, se foi vítima de qualquer injunção ou pessoa ou se foi vítima de qualquer injunção ou pessoa, né? Foi vítima de uma situação ou de alguém, automaticamente desculpa. Algumas pessoas asseveram que receiam desculpar-se, porque o outro não poucas vezes neste momento reage, dando lugar a agravames piores. Essa conduta negativa do outro, porém, não se deve tornar problema para o saudável, porque a ação injuriosa e descortês pertence àquele que a realiza, não lhe dando maior valor. O que importa é a consciência de libertação de qualquer tipo de culpa, de remorso, concedendo ao outro o direito de ser como se encontra, mas impondo-se melhora sempre sem cessar. Então, não importa se o outro ainda vai jogar ali o seu azedume, né? Porque nós o ferimos, mas o importante é que nós reconhecemos ali a palavra mal colocada, o gesto equivocado e vamos pedir desculpas. Essa iniciativa, essa tomada de consciência dessa necessidade, desse dever, é o que importa para nós. Se o outro vai aceitar ou não, já é uma questão dele, né? Que não devemos trazer para nós. Mediante esse comportamento responsável, a aquisição consciente do self e de todos os seus valores faculta a conquista de seu bem-estar a caminho da plenitude. E agora, então, vamos ver um pouco do próximo subtítulo, Jornada Terapêutica. Vamos começar, então, um pouquinho. Existe uma fatalidade psicológica na existência do ser humano, que é a conquista do si, mediante a integração do eixo ego-self. Quando a sombra
for absorvida e transformada, ensejando o estado luminoso. Então, haverá uma perfeita integração do ego com o self, né? Quando a sombra já for absorvida, diluída, trabalhada, né? Essa jornada terapêutica se faz de maneira consciente e contínua, através da identificação da situação em que o ser humano se encontra e das imensas possibilidades que estão por ser alcançadas. Esse vir a ser, isso é importantíssimo, já falamos nisso, né? É uma colocação muito apropriada. É o vir a ser, é o nosso caminho, o que nós viremos a ser, né? Então, esse vir a ser pode iniciar-se de maneira paradoxal, isto é, quando a psique mergulha no abismo do inconsciente, vivenciando a metanoia no sentido junguiano, experienciando num quase surto psicótico, para então reestruturar-se, recompor-se, renascendo das cinzas, qual a mitológica fênix, para a realidade buscada, né? Então, a psique mergulha no abismo do inconsciente. E aí, então, ela vai como se fosse um surto psicótico, né? Para então reestruturar-se. Isso, isso se dá quantas vezes nesse mergulho em nós mesmos podemos passar um tempo. É importante também refletirmos isso. Há situações, às vezes uma pessoa se torna um pouco mais calada, era mais falante, ela se torna um pouco mais calada, mais introspectiva. Cabe a nós, né, se for um familiar ali, observarmos, porque nós sabemos que quando mudamos comportamento, quando sentimos muito prazer em estar conversando e de repente ficamos mais calados, algo pode estar dando um sinal ali preocupante. Mas há uma situação também que não podemos desconsiderar. Quando estamos passando por um período de mudanças, mudanças significativas, muitas vezes buscando dentro de nós mesmos o que há, né, para ser trabalhado, que possa vir ao consciente, para que a partir dali consigamos desamarrando, nos desprendendo de certas amarras, darmos os passos seguintes, mudando até coisas nas nossas vidas, propriamente dita, de coisas externas, exteriores, né? Em função desse mergulho, dessa reflexão. Isso pode fazer com que tenhamos um período um pouco mais ensimesmado, digamos assim, né? É claro que isso é um período, é um tempo razoável ali, porque estejamos atentos, porque não é um comportamento que deva perdurar, né? Porque realmente nós somos seres sociáveis e devemos sempre buscar ali o convívio através dos gestos da palavra, né? E assim vamos indo. Uma que outra vez, um estado de profunda angústia pode levar a este fenômeno, facilitando o surgimento da posterior cura, razão pela qual uma ou outra ocorrência depressiva torna-se inevitável, mantendo a estabilidade emocional em ritmo de equilíbrio, sem o tédio, a indiferença, que decorrem da falta de objetivo existencial. Então, esses períodos de mergulho em si mesmo, que gerarão mudanças e são necessárias, pode trazer uma angústia. Falou-se ali até de um surto psicótico, né? Mas pode trazer também um estado de angústia, né? Uma angústia que nem sempre é nociva, é uma decorrência deste mergulho, né? Mas
mas é para que haja a cura. Nós já falamos outras vezes que há feridas que precisam ser revolvidas para cicatrizarem. É a simbologia justamente disso. Muitas vezes temos que trazer, né? Trazer para trabalhar e curarmos, porque o tempo passou, agora estamos mais amadurecidos, aquilo ficou ali no arquivo, permitimos que venha à tona, porque estamos numa fase mais amadurecidos para lidar com aquela lembrança sem causar danos, muito pelo contrário, possibilitando a cura daquilo que tanto doeu lá atrás. É diferente, vejam bem, são processos naturais de catarse, muitas vezes até por nós mesmos, um desejo nosso de refletir, de mergulhar, mas quando não parte de nós, e é muito comum, a espiritualidade amorosa nos auxilia nesses processos, né? Isso é muito diferente de ficarmos levantando ali as gavetas de um baú para nos lembrarmos de mágoas passadas. Totalmente diferente, porque esse que revolve o baú, ele quer se machucar, né? Ele não se contenta em estar melhorando, né? Porque ele não pode melhorar, então ele vai lá e revolve aquele baú e lembra tudo novamente para que aquilo esteja sempre doendo muito. Somos nós, né, quando não nos cuidamos. Então, fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz.